Desde o dia em que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, uma sucessão ininterrupta de líderes assumiu o comando espiritual da maior religião do mundo. Mas você sabe quem foram os papas mais importantes dessa história? Hoje a gente vai percorrer uma linha do tempo de 2000 anos, da eleição de São Pedro à chegada do Papa Francisco, e descobrir curiosidades surpreendentes sobre o papado, as mudanças, as crises e a força espiritual por trás desse cargo que atravessou impérios, guerras e revoluções. O início. São Pedro, o primeiro papa. A tradição católica afirma que São Pedro foi o primeiro bispo de Roma nomeado pelo próprio Cristo. Ele liderou a igreja nos primeiros tempos da perseguição, anunciou o evangelho em Jerusalém e mais tarde foi martirizado em Roma, por volta do ano 64. Seu túmulo, segundo a tradição e estudos arqueológicos modernos, está localizado exatamente abaixo do altar principal da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Os primeiros séculos. Fé debaixo da terra. Imagina liderar a Igreja de Cristo num tempo em que ser cristão podia te custar a vida. Foi assim que viveram os primeiros papas. Homens que não usavam trono, coroa, nem vestes luxuosas. Eles usavam túnicas simples, viviam escondidos e celebravam a fé à luz de tochas, em catacumbas subterrâneas. São Clemente I, o quarto papa da história, escreveu uma carta poderosa aos coríntios, pedindo união e obediência. Essa carta é tão antiga que muitos a consideram quase um oitavo livro do Novo Testamento. Ele foi exilado e acabou morto, jogado ao mar com uma âncora no pescoço. São Fabiano, o 20º Papa, teve a sua eleição considerada milagrosa. Segundo a tradição, uma pomba desceu sobre a sua cabeça durante a assembleia de escolha. Mesmo sendo um leigo, todos entenderam como um sinal divino. Ele foi martirizado durante a perseguição do imperador Décio. São Cornélio, o 21º Papa, viveu um dos mais difíceis da Igreja. A divisão interna causada pelo chamado lápice, cristãos que negaram a fé para escapar da morte. Cornélio defendeu o perdão e a misericórdia, mesmo sendo criticado. Por sua firmeza e compaixão, acabou exilado e morreu de maus tratos. Nessa época, a igreja não tinha status político nem proteção. Era uma comunidade de fé marcada por sangue, coragem e esperança. Os papas não governaram com documentos ou decretos, governavam com um exemplo. E é por isso que muitos deles foram reconhecidos como mártires e santos. Eles literalmente deram a vida para preservar aquilo que Cristo tinha confiado a Pedro. O virar de jogo, Constantino e a igreja legalizada. Com o Edito de Milão, no ano 313, o cristianismo foi finalmente legalizado. O Papa da época era Melquiades, o 32º Papa da história. Poucos anos depois, o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Foi um ponto de virada, e com isso os papas começaram a atuar mais publicamente. Um dos grandes dessa época foi Leão I, o 45º Papa, também conhecido como o Leão Magno. Ele enfrentou Átila, o Huno, e defendeu a autoridade papal em tempos de crise. Foi também o primeiro Papa a receber oficialmente o título de Magno, que significa o Grande. Idade Média, do papado rei ao papado prisioneiro. Com a queda do Império Romano, o Papa passou a ser visto também como o líder político. Gregório I, o 64º Papa, também conhecido como Gregório Magno, foi essencial na organização da Igreja no Ocidente. Ele reformou a liturgia, promoveu a música sacra e enviou missionários para evangelizar a Europa. No século XI, o Urbano II, o 159º Papa, convocou a primeira cruzada para defender os cristãos no Oriente e recuperar Jerusalém. Mas nessa época também teve crises, como o papado de Ávino, quando a sede do Papa foi transferida para a França, e o chamado Grande Cisma do Ocidente, com 3 papas disputando a autoridade da Igreja. Renascimento, reformas e revoluções. O período do Renascimento foi um tempo de luz e sombras para a Igreja. Enquanto floresciam as artes, a ciência e a filosofia, o papado também vivia suas contradições. O trono de Pedro estava no centro do poder cercado por reis, nobres e também interesses políticos e financeiros. Os papas desse período não eram apenas líderes espirituais, eram chefes de Estado com territórios, exércitos e estratégias de guerra. Júlio II, o 216º Papa, é o exemplo mais claro disso. Conhecido como Papa Guerreiro, ele vestia armadura, liderava campanhas militares e buscava consolidar o poder temporal da Igreja.
mas ao mesmo tempo foi um grande patrono das artes. Foi ele quem contratou Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina e iniciou a reconstrução da Basílica de São Pedro, que se tornaria o maior templo da cristandade. O papado era esplendoso, mas também estava se afastando do povo. Na sequência veio Leão X, o 217º Papa da poderosa família Médici. Seu pontificado ficou marcado por luxo, festas, mecenas de artistas, mas também por uma falta de sensibilidade espiritual. Foi sob o seu comando que Martinho Lutero, um monge agostiniano da Alemanha, publicou suas famosas 95 teses, denunciando abusos na venda de indulgências e chamando a igreja de volta à conversão. Leão X subestimou o impacto daquelas críticas, tratou-as como um exagero passageiro, e assim, sem perceber, abriu caminho para o maior cisma do cristianismo desde o século XI, a Reforma Protestante. Enquanto a arte da Renascença deixava um legado eterno nas paredes das igrejas, o espírito da igreja se via desafiado por dentro e por fora. Foi um tempo de beleza e de crise, mas como em tantos outros momentos da história da igreja, o Espírito Santo continuava agindo, mesmo no meio da tempestade. Século XX. Modernidade e santidade. Pio XII, o 260º Papa, guiou a igreja durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial. Um pontificado marcado por silêncio diplomático diante do nazismo, que ainda hoje gera debates entre estudiosos e defensores. Na época de 1960, veio a grande surpresa. João XXIII, o 261º Papa, idoso e considerado uma figura transitória, surpreendeu o mundo ao convocar o Concílio Vaticano II, um dos eventos mais revolucionários da história da Igreja. Foi uma tentativa corajosa de abrir as janelas da Igreja para o mundo moderno sem perder a sua essência. A liturgia foi reformada, o diálogo com outras religiões foi incentivado e a missão da igreja foi utilizada para os novos tempos. E em 1978 aconteceu algo que ninguém esperava. Foi eleito o 260º Papa, Karol Wojtyła, um polonês, o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos. Com apenas 58 anos, João Paulo II trouxe um vigor novo ao papado. Mariano até a alma, consagrado a Nossa Senhora com o lema Totus Tuus. Ele teve uma missão marcada por 3 grandes batalhas: contra o comunismo, contra a cultura da morte e a favor da dignidade humana. Foi ele quem enfrentou de frente os regimes totalitários do leste europeu. O seu papel foi decisivo para a queda do comunismo, especialmente em sua terra natal, a Polônia. Mas a sua coragem não era só política. Em 1981, ele sofreu um atentado em plena Praça de São Pedro. Levou um tiro no abdômen e quase morreu. Ele sobreviveu e atribuiu sua salvação à intercessão de Nossa Senhora de Fátima. A bala que o atingiu está hoje na coroa da imagem de Fátima, em Portugal. João Paulo II foi um peregrino incansável. Visitou 129 países, muitos deles marcados por guerra ou miséria. Foi o Papa das multidões, da juventude, do diálogo, criou as Jornadas Mundiais da Juventude, aproximou milhões de jovens da fé e se tornou o rosto da igreja para uma nova geração. Mesmo doente com Parkinson, se manteve firme até o fim, mostrando ao mundo que o sofrimento também tem dignidade. Ele foi beatificado e canonizado poucos anos após a sua morte e entrou para a história como um dos maiores papas de todos os tempos. Bento XVI e a renúncia inédita. Em 2005, após a morte de João Paulo II, os olhos do mundo se voltaram para a chaminé da Capela Sistina, e dela saiu fumaça branca, que anunciava a eleição do 265º Papa da história, o cardeal alemão Joseph Ratzinger, que assumiu o nome de Bento XVI. Teólogo brilhante, reservado, com uma mente afiada e uma fé profunda, Bento ficou conhecido por sua defesa firme da doutrina católica diante do relativismo moral e da crescente secularização do mundo ocidental. Seu pontificado foi marcado por discursos densos, profunda reflexão filosófica e tentativas de reaproximação com a tradição litúrgica da Igreja, mas também enfrentou tempestades, escândalos de abuso, resistência interna à reforma da cúria e crescentes pressões diante da fragilidade do corpo. Então, em 2013, o mundo foi novamente surpreendido. Pela primeira vez em quase 600 anos, um Papa renunciava voluntariamente ao trono de Pedro. Bento XVI anunciou com humildade e serenidade
que não tinha mais forças físicas para carregar o peso do ministério petrino. A renúncia abalou o mundo católico. Muitos não sabiam nem se isso era possível. E com a sua saída, algo inédito aconteceu. Passamos a viver um tempo com 2 papas vivos ao mesmo tempo, um atuando e outro rezando em silêncio. Bento XVI se retirou para um mosteiro dentro do Vaticano. Nunca mais subiu ao balcão para discursar. Nunca mais interferiu. Vestia-se de branco, mas nunca competiu. Seu silêncio era sua nova forma de servir, e sua presença discreta passou a simbolizar algo profundo, a continuidade espiritual mesmo sem o poder ativo. Francisco, o Papa do Povo. No dia 13 de março de 2013, às 19h06, o mundo ouviu o anúncio. Habemus Papa. Foi eleito o 266º Papa da Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio, cardeal argentino, jesuíta e arcebispo de Buenos Aires. Foi o primeiro Papa da América Latina, o primeiro jesuíta e o primeiro a adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da pobreza, da paz e da simplicidade. E foi exatamente esse o tom do novo pontificado. Francisco chegou quebrando protocolos, se recusou a usar os trajes tradicionais de coroação, preferiu viver em uma casa simples e pediu ao povo, logo em sua primeira aparição, que rezasse por ele, antes mesmo de abençoá-los. Seu estilo rapidamente ficou claro: um papa acessível, pastoral, um cheiro de povo. Ele colocou os pobres no centro, defendeu o cuidado com o meio ambiente, denunciou desigualdades sociais e estendeu a mão a quem estava nas periferias, geográficas e existenciais. Mas suas palavras firmes e sua postura de abertura também geraram tensões com setores mais conservadores da igreja. Enquanto muitos o chamavam de o Papa do Povo, outros o acusam de relativizar tradições. Seu pontificado tem sido marcado com grandes gestos. Visitas a campos de refugiados, encontro com muçulmanos, judeus e ortodoxos, reformas na cura e um tom de misericórdia ao lidar com os dilemas morais do nosso tempo. Francisco é, até hoje, um dos líderes religiosos mais influentes do planeta. Seu estilo, ao mesmo tempo simples e revolucionário, ainda está escrevendo as páginas da história da Igreja. Mais de 2.000 anos, 266 papas e uma única promessa sustentando tudo isso: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de cisma, erros e crises, a sucessão apostólica segue firme, porque não é uma instituição humana que sustenta a Igreja, mas o próprio Espírito Santo que a conduz ao longo do século. Deixa aí nos comentários qual a sua história favorita entre os papas da Igreja e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até o próximo, Salve Maria!